começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim nesse formato, mais um cafezinho, a gente trocar sobre 3 livros que foram fundamentais para a construção da minha venda, do meu atendimento, como eu treino os times comerciais também. Então, eu já divulgo aqui para vocês, mas uma parte muito importante que eu tenho que contar para vocês, o porquê que eu escolhi esses 3, é porque tem uma emoção junto com os livros. Não é só a parte técnica, existe uma emoção. Você já ouviu aquela frase, né? As pessoas podem não lembrar o que você disse, mas elas vão lembrar como você as fez sentir. Então, esses livros foram todos presentes de alguém muito especial, ou seja, um chefe, um líder, alguém que me orientava, um mentor, mas todos eles trouxeram ali uma emoção a mais. Além do conhecimento profundo, obviamente, são conhecimentos muito interessantes, foram pessoas importantes e pessoas fundamentais que recomendaram. Então eu espero que através de mim você também tenha esse conhecimento e que eu possa levar também esses bons sentimentos para você em relação a esses livros. Combinado? Vou tomar aqui um cafezinho também enquanto a gente fala sobre os nossos livros. Na verdade é um cappuccino, que eu adoro, já deve ter esfriado. Enquanto vocês pegam papel e caneta, porque os conhecimentos aqui serão valiosos. O primeiro deles, que eu quero trazer aqui para vocês, é O Segredo dos Lobos. E por quê? Porque ele é um conteúdo que é bem prático, então você vai ler e você já vai conseguir implementar com certeza na sua rotina ali. Mas eu vou trazer os pontos mais importantes para mim, que eu acabo repetindo por diversas vezes em treinamentos aqui com o time. Essa parte do Segredo dos Lobos, primeiro que ele fala sobre o quanto o vendedor tem que falar, né? O Jordan Belfort, todo mundo já deve ter assistido aquele filme do Lobos de Wall Street, do que ele construiu, a biografia dele. Mas aqui a gente não está para discutir os métodos com que ele fez todo esse sucesso dele e realmente a parte técnica da venda. E o que foi muito interessante quando eu li esse livro é que ele trouxe essa proposta do vendedor mais auditivo ali, que ele ouça mais, que ele faça poucas colocações, que ele realmente entre no momento mais estratégico da fala. Ele treinou diversos vendedores ali, ele pegou pessoas que não tinham conhecimento nenhum e trouxe esse método para que eles tivessem sucesso, e eles foram muito, muito ricos ali, né? Mas o que é legal dessa parte, quando eu estava lendo, na época eu trabalhava na Conquer, quem indicou foi o Neto Simões, um dos mentores que eu tive de vendas aqui, ao longo da minha jornada. Na época, o Neto ele entrou com uma consultoria, um trabalho ali com a gente. Ele fez um treinamento baseado no livro e deu de presente pra gente esse livro. E lendo, eu colocava em prática o meu dia a dia. Então, lá a gente tinha um SDR que ele tinha muita dificuldade de ouvir. Então, ele não tinha uma escuta empática. E eu lembro que no exercício, enquanto a gente estava lendo, colocando em prática, fazendo todas as simulações, eu pude mostrar para ele através do livro algo que eu já tinha trazido, né? Mas eu trouxe, olha só, a autoridade do Jordan Belfort neste conteúdo, olha aqui nesta página o que ele fala. E por que eu te digo isso? Porque tem muitas vezes que as pessoas me chamam para dar treinamento nas empresas delas, dar uma orientação para o time, e elas falam assim, Melina, mas eu já falei isso várias vezes, parece que por você estar falando tem outro peso, tem outra medida. E é exatamente isso que acontece, é super comum. Então, se você está dentro da sua operação, use esse recurso do livro. Então você está lendo, você viu aquele conhecimento que é algo que você já tem, que você está implementando na sua empresa, que você está falando para a sua equipe, e mesmo assim elas estão com dificuldades, traga a autoridade do livro, mostre a página, mostre aquele conteúdo, dê de presente para ela. Eu lembro que foi uma virada de chave para essa pessoa. Ele realmente, a partir daquele momento, ele passou a dar mais atenção para essa escutativa dele e, obviamente, ter mais resultados. Mas eu gostei bastante dessa parte, que eu pude ver que era algo simples, que eu já colocava em prática, mas eu pude refinar também com esse meu conhecimento, né? Um outro ponto muito legal, que é o sistema linha reta, que é o método dele. Como que eu uso isso de exemplo? Porque quando eu estou dando treinamento para os times, a equipe, ela
tem uma tendência, as pessoas elas têm uma tendência de te trazer casos, exemplos, que não são a maioria, que saem ali do comum. É 1, 2 clientes que falaram aquilo, então ela usa aquilo como uma verdade absoluta, né? Então, quando a gente está fazendo uma simulação de vendas, a gente está usando ali um treinamento, o vendedor levanta a mão e fala assim: mas os clientes, eles perguntam se a gente vai fazer uma oferta diferenciada, se a gente vai fazer uma forma de pagamento diferente, ou se a gente vai fazer alguma coisa diferente. E aí a gente pergunta, mas são quantas pessoas fazem essa colocação? No dia, quantas pessoas você recebe essa solicitação? São muitas? São poucas? Quantas? E aí ele traz, não, foi um cliente que me perguntou no ano passado, ou foi um cliente do mês atrás. Então, aqui, quando você entende a linha reta, você entende que, primeiro, você tem que falar a linha reta, ela é um sistema que tem pontos e que você tem que fazer o cliente ir para outro ponto, né? Do A para o ponto B. Só que ele tem as extremidades. E aqui a gente não pode levar nunca em consideração os extremos. Sabe, nem 8, nem 80? Exatamente o que a gente diz aqui. Então, a gente tem que conduzir o nosso cliente nessa linha reta. Só que vão ter clientes que vão te puxar para esse extremo. O nosso papel como vendedor, como especialista de vendas, como uma pessoa que estuda todos os dias, que treina, que se prepara mentalmente, que prepara o seu físico para vender, porque nós somos o nosso maior artigo, né? Nós somos o nosso maior produto. Antes, primeiro a gente vende a gente, depois a gente vende a empresa, depois a gente vende o produto e a transformação que isso gera. Então, quando eu entendo que eu sou o meu principal artigo assim, de luxo, de produto, de oferta, eu cuido dele, eu cuido da minha mente, eu cuido do meu corpo, da minha alimentação. Mas aqui é outro assunto, a gente já está fugindo, ó. Já estou indo para o extremo da linha reta. Volta. O que nós estamos dizendo aqui é que dentro desse sistema linha reta, o cliente ele vai querer fazer como eu fiz agora, te levar para o pensamento para um outro lugar. Ou ele não vai te dar resposta alguma. Você vai ficar no vácuo, né? Ou ele está ali muito embaixo. O nosso objetivo é trazer o cliente para o centro. O centro é o equilíbrio. Aqui é a harmonia em vendas. É quando você está aqui, você vai mantendo. Você pode ter uma margem de variações. Por exemplo, um cliente que fala muito, ele vai vir para cá. Um cliente que fala pouco. Só que o segredo é você, como especialista, manter ele aqui. Certo. Vamos voltar aqui. Olha só, esse é o nosso objetivo. Olha, o que a gente combinou. Olha, o que você me trouxe naquela conversa que você quer resolver. Então, você vai voltando o seu cliente ao centro. Então, esse, para mim, foi um dos maiores aprendizados desse livro. Foi realmente esse sistema linha reta, que eu falo muito para os treinamentos, para os vendedores sobre isso. Eu acabo trazendo bastante esse conhecimento de nem muito, nem pouco. Nem melhores amigos, nem piores amigos. Aqui a pessoa que é totalmente apática a você, ao produto, ao processo. Então, a gente tem que fazer com que essa pessoa ela tenha mais conexão e que essa pessoa que tem muita, que está saindo ali, está extrapolando, ela volte ao centro. E a gente chega no nosso objetivo, tá? Então, recomendo muito, eu tenho vários outros aprendizados, obviamente. Eu, inclusive, está na minha lista de releitura aqui, porque tem muito conteúdo. Eu já tinha até voltado a ler, mas parei aqui no início, porque tem conhecimentos muito valiosos aqui. E eu recomendo que vocês leiam, que vale muito a pena, tá? Vamos ao clássico de vendas e influência. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Esse livro é um livro de cabeceira, né? Então, se você ainda não leu, assim, você está cometendo um erro muito grande. Você precisa ler. Para quem leu, precisa reler. Eu preciso reler, inclusive, ele é muito, 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 muito bom. Mas o que eu mais uso, assim, quase que diariamente, é o sorriso. Então, eu sou uma pessoa conhecida pelo sorriso, né? Assim, eu tenho uma abertura, eu já falei isso aqui em outros vídeos,
que eu tenho essa minha... É proposital, é estratégico, é pensado de eu ser uma pessoa aberta, comunicativa, que ele até no livro ele dá um exemplo, né? Então tem duas pessoas ali para você pedir informação. Tem uma pessoa fechada, carrancuda, e tem aquela outra pessoa com uma expressão aberta, sorrindo. Quem você vai pedir informação? É a mesma coisa. Então as pessoas elas se conectam com quem tem mais abertura. E a linguagem corporal ela fala muito. Então, eu estou em evento, eu estou em qualquer lugar, eu estou com uma postura aberta, acessível, para que as oportunidades cheguem até mim. Porque também é aquilo, né? Eu vou para evento, eu não consigo pegar contato com ninguém, eu não converso com ninguém, mas você está com uma postura aberta, você está com a intenção, está querendo que as pessoas cheguem até você, mas sem você também promover, é uma ciência. É provado que isso acontece. Tem diversos artigos, diversos casos, diversos livros falando sobre isso. Mas eu não preciso ler muitos para aprender. Se eu ler esse, eu já vou entender o conceito, e foi o que eu fiz desde então que eu li esse livro, que tem mais de 5 anos que eu já li esse livro. Então, postura aberta, sorriso, isso já é naturalmente aqui, de tanto que eu me forcei a fazer isso, eu já faço com naturalidade, porque virou um hábito realmente. E segundo ponto aqui é que as pessoas elas adoram falar sobre elas. Então, é até uma habilidade que eu preciso desenvolver, eu falar mais sobre mim. Porque eu fui tanto para o extremo de ouvir tanto, que hoje eu tenho dificuldade de contar minhas vitórias, contar os ganhos, contar o que eu estou fazendo de legal, o que eu estou fazendo de bacana, os resultados que eu estou tendo, né? Eu tenho até dificuldade. Quando uma pessoa senta comigo e ela faz esse jogo ao contrário, eu tenho até dificuldade, porque a minha tendência é já automaticamente puxar ela para o centro e falar assim, não, mas me conta de você, não, mas me fala. E geralmente eu fico mais como ouvinte. Então agora eu preciso desenvolver a minha habilidade de vender e falar mais sobre os meus resultados, tá? Eu vou contando aqui para vocês. Mas hoje, contando sobre os aprendizados aqui do livro, é exatamente isso. É eu ter aqui dar preferência para a pessoa falar sobre ela. Então, eu provocar que ela diga sobre ela, né? Que as pessoas adoram. Então, eu quero ser querida, eu quero ser amada, eu quero ser benquista nesse grupo, eu quero que as pessoas queiram estar comigo, queiram estar perto de mim, eu quero que as pessoas me acessem, que eu possa influenciar elas, que eu possa ser amiga delas. Essa é uma ótima estratégia. Eu vou ouvir, eu vou perguntar, eu vou querer saber como que é a vida dela. Mas o que você faz? Mas você já pratica? Ela gosta de falar sobre ela. As pessoas gostam de falar sobre elas. Até no livro ele conta, né, que as pessoas saem com a impressão de que, nossa, eu gostei desse cara, né? Sabe aquela impressão? Nossa, eu gostei desse cara. Então é exatamente que isso acontece. Então foram os 2 aprendizados que eu uso diariamente na minha vida, nas minhas vendas, nos meus relacionamentos e network, como fazer amigos e influenciar pessoas, tá? E aí aqui, esse aqui é faca na caveira. Deixei até ele pro final, porque ele você tem que ter estômago e ele te dá um baita repertório. Ele fala, né, os 2 escritores aqui, o Joe e o Jeff, eles viveram na guerra, né? Eles lideraram na guerra. Então é um livro sobre liderança, sobre influência também. E confiar no processo, eu preciso reler ele. Mas ele é forte porque ele consegue adaptar princípios de liderança, princípios de influência, de confiança, num ambiente extremamente difícil. Um ambiente de guerra, de vida ou morte, de perigo, de insegurança, onde nós estamos com os instintos mais primitivos, ele vem e ele traz esses conhecimentos. Então, ele vai contando como é na guerra, e depois eles abriram uma empresa de treinamento, onde eles implantam, né, dentro dessas empresas, esses princípios que eles usavam na guerra
no mundo corporativo e conseguem ter os resultados muito positivos, mesmo esse ambiente ser tão diferente. Mas o que eu gostei? Porque se deu certo num ambiente como aquele, não tem como não dar no seu ambiente, né? Se ele conseguiu, com um fuzil, com um bomba estourando, a comunicação entre as equipes, estratégia, a visão, o olhar ampliado, se ele conseguiu tudo isso, quem dirá a gente num ambiente confortável, sem perigo, no ar-condicionado, sentadinhos no nosso computador? Então, eu gosto muito desses conteúdos que te colocam na realidade. E tem uma frase que eu ouvi a Malu Perini falando uma vez, que achei muito interessante, e eu estava passando por um momento muito complicado de vida, de estresse, de incertezas, né, insegurança, uma série de coisas. E ela falou assim: esse problema, ele tem solução? Então tá resolvido. Se a gente parar para pensar, são problemas que têm solução. Então, às vezes, a gente está perdendo o sono, perdendo a cabeça, se ocupando de preocupação com problemas que têm uma solução. Pode ser que a gente não saiba qual é a solução, mas existe uma solução. Então, está resolvido. Não tem que ficar se preocupando. Aquilo que não tem solução é a morte. A morte a gente sabe que vai acontecer e que é inevitável. A gente não sabe quando, nem onde, nem como. Do resto, a gente consegue resolver. Então, esse livro ele traz muito um aterramento para você que pode ser que você esteja num ambiente hostil, assumindo uma liderança num ambiente que não está favorável, ou você tem uma equipe muito boa, mas eles são muito brothers, são muito amigos, e você quer trazer mais essa responsabilidade extrema, porque cada membro dessa equipe, ele carrega uma responsabilidade não só sobre a vida dele, mas sobre a vida da equipe, sobre a vida dos civis, sobre a vida de tantas outras pessoas. Então aqui ele me trouxe ensinamentos de liderança, de comunicação, de organização, que são princípios que também me ajudam a vender mais. Porque uma forma de você vender mais é você escalando. Você pode escalar o produto, né? Se você é o dono do produto, mas você, como vendedor, você tem um limite de horas de trabalho, mas você pode colocar pessoas abaixo de você para trabalhar também para você e você ser remunerado pelo trabalho deles. Eu conquistei muitas coisas da minha vida. Com 21 anos eu comprei meu carro à vista, com 25 anos eu comprei meu apartamento. Eu digo que muitas conquistas que eu tive materiais foram conquistas que vieram através de vendas. As vendas me proporcionaram, as comissões me proporcionaram ter esses ativos, ter essas conquistas. Só que foi a partir do momento que eu tive equipe, porque até então, enquanto era só eu vendendo, eu tinha um teto. Tinha um teto de horas, de capacidade, de uma série de coisas. A partir do momento que eu passei a ter equipe, pessoas vendendo, eu desenvolvendo pessoas para vender para mim, foi onde eu consegui uma escala de faturamento. Então, por isso que escalar vendas também é sobre liderança, também é sobre comunicação, organização, confiança, estratégia. E esse livro eu acho ele muito rico por conta disso, porque você começa a falar assim: nossa, meus problemas são tão pequenos perto do que eles enfrentavam, e ele narra a vida como ela era ali no campo de guerra, nos tanques, nos morros, nos esconderijos. Ele narra com uma descrição tão grande que a gente passa a vivenciar naquele cenário, e quando você fecha o livro, você volta para sua realidade, você fala: uau, tá fácil resolver esse problema. Consigo sair disso tranquilamente. Então eu recomendo muito. Foram esses 3 livros hoje que eu quero trazer esses ensinamentos que eu uso no meu dia a dia.
o porquê que eu gosto de usar eles, o porquê que tem um quê a mais quando eu vejo. Eu lembro de cada pessoa que me indicou, eu lembro das pessoas me recomendando e espero que, através do vídeo que eu gravei hoje, aqui um pouco num lugar mais relax, hoje com um conteúdo não tão técnico, um conteúdo mais de mentalidade, de comportamento, de visão, trazer para você exatamente essa inspiração para você também ler, adaptar na sua realidade, colocar em prática, e é um conhecimento que você vai vivenciando ele anos. Ó. Tem 5 anos, 3 anos, 4 anos que eu li cada um desses, e hoje eu ainda vivo o que eu aprendi com esse livro há anos atrás. Então, o livro que eu estou lendo hoje, eu ainda vou colher os frutos dele ainda mais 3, 4, 5, 10 anos. Então, é um conhecimento muito valioso, que eu recomendo demais que você tenha. E aí, me conta aqui, eu tenho vários outros livros aqui, alguns eu ainda não li, não consegui ler, tem outros ali na minha prateleira também que eu já li. Vamos trazendo, eu vou trazendo mais conteúdo, vou trazendo mais esse conhecimento,